Antes da guerra, a Alemanha não via o Canadá como um inimigo sério. Um país pequeno, distante da Europa, apenas parte do Império Britânico, nada de especial. Mas na frente de batalha, tudo mudou. Nas trincheiras e cidades em ruínas, os soldados alemães começaram a falar dos canadenses em sussurros. Não era brincadeira. E se um alemão veterano de guerra se calasse ao ouvir esse nome, significava apenas uma coisa: ele já os havia enfrentado em combate. Pela primeira vez, os soldados alemães se deparavam com o termo canadense, não em relatórios de inteligência ou briefings do alto comando, mas em conversas sussurradas nas trincheiras, avisos transmitidos entre abrigos na linha de frente ou sussurros noturnos entre camaradas exaustos. Na vasta máquina de guerra da Wehrmacht, o Canadá era insignificante, uma nota política menor, um membro auxiliar do Império Britânico com uma pequena população e sem um grande histórico militar. Contudo, nos campos de batalha da Europa, a reputação do soldado canadense não foi construída com base em propaganda, mas nas experiências brutas e sem filtros daqueles que lutaram contra eles e viveram para contar a história. Imagine um bunker gélido perto de Ortona, em dezembro de 1943. Um grupo de Fallschirmjäger se reúne, o frio penetrando seus casacos. Do lado de fora, os sinos da igreja jaziam soterrados sob os escombros. A cidade havia sido reduzida a um labirinto de pedras quebradas e poeira. Um paraquedista canadense cospe no chão e diz calmamente: "Les Canadiens." Os outros se calam, ninguém ri. Esse silêncio diz tudo. Os alemães aprenderam que os canadenses lutavam de forma diferente dos britânicos. Eram menos cautelosos, menos estruturados e não tão presos às táticas tradicionais. Ao contrário dos americanos, que lutavam com ousadia, energia, mas às vezes imprudência, ou dos soviéticos, que confiavam na superioridade numérica, os canadenses exibiam uma combinação única de precisão e crueldade, disciplina e imprevisibilidade, características que incorporavam tanto a ciência quanto o caos da guerra. Essa contradição frustrava os oficiais de inteligência alemães, enquanto as tropas na linha de frente a consideravam aterrorizante. Um relatório da 1ª Divisão Paraquedista descreveu os canadenses como implacavelmente metódicos, destacando sua resistência a ceder à pressão e sua capacidade de manter a compostura mesmo sob fogo intenso. Relatos descreviam sua precisão com rifles, seu surgimento misterioso de direções inesperadas e sua tenacidade em manter o terreno conquistado. Corria o boato de que muitos soldados de infantaria canadenses eram ex-caçadores, fazendeiros ou habitantes de florestas, indivíduos acostumados a paisagens inóspitas, longas marchas e ao manuseio de armas desde a infância. Verdade ou exagero, essa imagem deixou uma marca indelével. Em 1944, unidades alemãs que lutaram tanto na Itália quanto na Normandia começaram a trocar experiências. Os canadenses eram descritos com um respeito discreto, ocasionalmente tingido de apreensão. Um oficial da Wehrmacht escreveu: "Eles não se gabam, não rugem, simplesmente avançam." Outro observou que os canadenses lutavam como se a lama, as ruínas e o frio fossem seus. Tais testemunhos raramente apareciam em comunicados oficiais alemães, mas existiam em diários, cartas e entrevistas do pós-guerra, espaços onde os soldados falavam abertamente, sem medo da censura. Este documentário se desenrola a partir dessa verdade. Antes da guerra, os alemães não viam o Canadá como uma nação formidável. Pelo contrário, respeitavam os soldados que encontravam em combate. Essa mudança de percepção só se consolidou depois que os canadenses demonstraram sua bravura na Itália e na Normandia. Ela teve origem em uma crença equivocada da qual a Alemanha logo se arrependeria. Antes de serem postos à prova, o alto comando alemão subestimou o Canadá, considerando um mero apêndice do Império Britânico, um domínio distante que fornecia matérias-primas, produzia aeronaves e tinha algumas divisões que deveriam operar sob controle britânico. Em Berlim, havia pouca expectativa de que os soldados canadenses conquistassem uma reputação distinta da de seus homólogos da Commonwealth. Os analistas alemães do período pré-guerra estudavam as forças coloniais do exército britânico, incluindo indianos, australianos, neozelandeses, sul-africanos e canadenses. Nas avaliações, o Canadá foi considerado relativamente pouco importante. Mencionava-se uma força de tamanho modesto em tempos de paz, mecanização limitada e um legado militar ofuscado pela extensa história de conflitos imperiais da Grã-Bretanha. Os alemães previam que as divisões canadenses seriam bem abastecidas devido à confiabilidade dos suprimentos britânicos, mas não particularmente formidáveis. Essa subestimação devia-se, em parte, à geografia. A Alemanha sempre escrutinara de perto seus adversários continentais. Países como França, Polônia e Rússia representavam ameaças iminentes. A Grã-Bretanha, no entanto, apresentava um cenário distinto, um colosso marítimo e uma força aérea admirada, mas não totalmente compreendida pelos alemães.
Em contraste, o Canadá era considerado muito distante, muito tranquilo e muito estável politicamente para ser relevante. Quando a guerra eclodiu em 1939, os oficiais alemães presumiram que a Grã-Bretanha dependeria fortemente de seus regimentos profissionais tradicionais. Inicialmente, acreditava-se que a participação canadense no conflito progrediria gradualmente, espelhando o papel de apoio e estrategicamente secundário da Primeira Guerra Mundial. Contudo, durante os estágios iniciais da guerra, nada no campo de batalha contradizia essa noção. Ainda assim, sutis indícios de inquietação alemã surgiram desde cedo. Os canadenses se moviam rapidamente, mais rápido do que o previsto pelos alemães. Eles aprimoraram suas habilidades intensivamente na Grã-Bretanha e demonstraram destreza com o armamento da época. Seus oficiais enfatizavam a iniciativa nos níveis de pelotão e companhia, qualidades altamente valorizadas dentro da própria Wehrmacht. Apesar desses indícios, a inteligência alemã os descartou como sinais de entusiasmo em vez de habilidade. Tudo mudou em agosto de 1942. O ataque a Dieppe foi uma catástrofe para os canadenses, mas chocou os alemães de uma maneira totalmente inesperada. O que Berlim considerou um ataque fracassado, os soldados na linha de frente reconheceram como uma demonstração implacável de algo formidável. A determinação inabalável dos canadenses em avançar, mesmo ao custo de uma catástrofe. Os alemães que lutavam em bunkers e penhascos não se lembravam de uma invasão desorganizada, mas de um inimigo que persistia apesar do fogo de metralhadoras, minas, embarcações de desembarque destruídas e probabilidades insuperáveis. Um soldado alemão escreveu: "Eles atacaram onde não havia passagem, lutaram corpo a corpo nas rochas, não cederam." Esta não era a infantaria britânica calculada e sistemática que a Wehrmacht esperava. Nem era o estilo americano improvisado e agressivo. Pela primeira vez, uma dúvida surgiu na mente dos comandantes alemães. Os canadenses poderiam ser algo diferente do esperado. No final de 1942, os relatórios de campo alemães começaram a se referir às unidades canadenses com mais frequência, e o tom mudou. Observadores reconheceram sua disciplina, precisão nos disparos e habilidade para manter a unidade em meio à turbulência. Em Dieppe, os canadenses não alcançaram seu objetivo. No entanto, eles se apresentaram de forma indelével à Wehrmacht com uma força inegável. Um país antes relegado a uma nota de rodapé agora havia gravado sua presença na psique alemã. Os detalhes intrincados dessa metamorfose seriam revelados nas ruínas das cidades italianas e nos campos da Normandia, onde os soldados alemães aprenderiam, muitas vezes dolorosamente, que suas suposições iniciais estavam perigosamente erradas. Em 19 de agosto de 1942, a aurora sombria que iluminou Dieppe foi um dia que nem os alemães nem os canadenses esqueceriam. Para o mundo, o ataque seria registrado como um fracasso desastroso. Mais da metade das tropas canadenses que desembarcaram foram mortas, feridas ou feitas prisioneiras. Mas para os soldados alemães posicionados naquelas praias de Seixos, operando ninhos de metralhadoras e travando combates casa a casa na cidade costeira, a lembrança não era de uma defesa vitoriosa. O choque prevaleceu. Antes de Dieppe, as forças alemãs tinham diversas suposições sobre seus adversários aliados. Os britânicos eram habilidosos, mas cautelosos, enquanto os franceses, derrotados logo no início, raramente eram levados em consideração. Os americanos ainda não haviam se envolvido extensivamente no campo de batalha europeu. Quanto aos canadenses, poucos soldados alemães os haviam enfrentado diretamente desde a Primeira Guerra Mundial, e a maioria sabia pouco além de vagas referências em jornais britânicos. No entanto, em Dieppe, os defensores alemães se depararam com algo ao mesmo tempo assustador e estranhamente louvável. Soldados de infantaria canadenses avançando em condições impossíveis, inflexíveis mesmo quando o mar se tingia de vermelho ao seu redor. Os artilheiros alemães se lembravam de como os canadenses continuaram avançando pelas praias expostas muito depois das ondas iniciais terem dizimado o mar. Os oficiais notaram a resiliência dessas tropas, observando pelotões se reorganizando em meio ao fogo cruzado, homens carregando camaradas feridos atrás dos destroços das embarcações de desembarque e alguns esquadrões lutando até a última bala em frente ao cassino. Um relatório alemão detalhou um grupo de soldados canadenses que, após a morte de seus comandantes, persistiram no ataque a um posto de artilharia entrincheirado, armados apenas com granadas e baionetas. Eles avançaram em meio a cadáveres, fumaça e destroços. Por um breve período, conseguiram suprimir a posição até que reforços alemães lançaram uma contraofensiva. A entrada do diário de um soldado raso da Wehrmacht dizia: "Eles não recuaram, simplesmente desmoronaram onde estavam."
Essa não era a bravura audaciosa de soldados inexperientes, alheios ao que os aguardava. Eram combatentes experientes e disciplinados que demonstraram uma tenacidade resoluta que os líderes alemães não haviam previsto de uma nação militarmente insignificante. Curiosamente, os defensores alemães em Dieppe passaram a respeitar os canadenses ainda mais pelo fracasso do ataque, e não menos. A determinação de avançar em meio a fogo de metralhadoras, franco-atiradores, zonas de morte interligadas, arame farpado e locais de desembarque expostos deixou uma marca até mesmo nos experientes defensores costeiros da 302ª Divisão de Infantaria. A análise posterior feita pela inteligência alemã revelou alterações em sua avaliação. Os registros descreviam os canadenses como excepcionalmente agressivos, notavelmente resilientes sob fogo e capazes de uma proatividade disciplinada. Embora o ataque não tenha atingido seus objetivos estabelecidos, ele alcançou algo inesperado. Apresentou aos canadenses o exército alemão não como tropas de apoio da Commonwealth, mas como uma formidável infantaria de choque caracterizada por uma persistência desconcertante. Essa imagem permaneceu na mente dos alemães muito tempo depois que as praias foram liberadas. Quando as unidades canadenses emergiram na Sicília, nas montanhas italianas e, eventualmente, na Normandia, os soldados alemães que estiveram em Dieppe reconheceram a insígnia da folha de bordo nas mangas de seus uniformes capturados. Eles se lembraram dos corpos que foram levados pelas ondas até a costa. Desde aquele fatídico dia em Dieppe, nenhum soldado alemão subestimou os canadenses novamente, pois passaram a reconhecer plenamente sua resiliência. O campo de batalha mudou para a Itália, onde os alemães encontraram o verdadeiro poderio dos canadenses. O desembarque na Sicília revelou sua agilidade, adaptabilidade e proficiência em navegar por terrenos acidentados, superando a maioria das unidades aliadas. No entanto, foi nas ruas ensanguentadas de Ortona, nas cristas do rio Moro e nas casas destruídas da costa do Adriático que a lenda canadense, como percebida pelos alemães, tomou forma. No final de 1943, a 1ª Divisão de Infantaria canadense enfrentou a elite dos paraquedistas alemães da 1ª Divisão Fallschirmjäger, uma formação altamente estimada e temida em toda a Wehrmacht. Não se tratava de infantaria comum, eram o orgulho de Göring, endurecidos em batalha em Creta, no norte da África e em Monte Cassino. Eles se destacavam em defesa, combate urbano e ações de... À medida que os canadenses se aproximavam de Ortona, seus oponentes paraquedistas expressavam uma admiração cautelosa por seus novos adversários. Os alemães haviam entrado em confronto com britânicos, americanos e praticamente todas as forças militares significativas da Europa. No entanto, os canadenses marchavam de forma singular. Moviam-se em formações compactas e sincronizadas, fornecendo fogo de proteção mútuo. Demonstravam agilidade ao se adaptarem ao ambiente, mantendo um equilíbrio entre audácia e prudência. Em vez de recuarem ao encontrarem resistência, cercavam-na. Ortona emergiu como sua obra-prima triunfante, ainda que discreta, dado o contexto brutal de sua criação coberta de destroços, poeira e sangue. Os alemães ficaram surpresos com uma estratégia que jamais haviam visto ser usada com tanta proficiência. Essa estratégia era conhecida como buraco de rato, na qual a infantaria canadense abria buracos nas paredes que ligavam prédios adjacentes para driblar posições de metralhadoras, franco-atiradores e entradas armadilhadas. Em vez de percorrerem as ruas, que os Fallschirmjäger haviam transformado em zonas de armadilhas letais, os canadenses minaram a cidade como escavadoras urbanas. Os combatentes alemães sofreram ataques surpresa vindos de várias direções, pelos flancos, por cima e pela retaguarda. Uma casa considerada segura podia, de repente, ecoar com tiros quando um esquadrão canadense arrombava uma parede demolida. Os Fallschirmjäger afirmaram que os canadenses lutaram com uma criatividade e audácia incomuns entre as forças terrestres aliadas. Um paraquedista alemão comentou mais tarde: eles transformaram a cidade em um labirinto e nos caçaram como fantasmas. Apesar de os alemães terem eventualmente abandonado Ortona, a imagem dos canadenses permaneceu viva em suas memórias. Os Fallschirmjäger não costumavam elogiar seus adversários, mas diversos depoimentos do pós-guerra citaram os canadenses como alguns de seus oponentes mais difíceis durante toda a campanha italiana. Após Ortona, os soldados canadenses persistiram na luta através da difícil paisagem italiana. Atravessaram montanhas, desfiladeiros, vinhedos, olivais e margens de rios traiçoeiras e lamacentas. As linhas defensivas alemãs visavam exaurir os atacantes. Mesmo assim, os canadenses progrediram de forma constante, frequentemente a um alto custo, mas com a mesma determinação calculada que surpreendeu os alemães em Dieppe. Um oficial alemão capturado em 1944 descreveu os canadenses como tropas de assalto à nossa maneira.
um elogio incomum vindo de um exército que raramente reconhecia a infantaria aliada como seus pares. A Itália fez os alemães perceberem que Dieppe não fora um acaso. Os canadenses não eram apenas corajosos, eram estratégicos, adaptáveis, disciplinados e incansáveis. Quando a Wehrmacht viu unidades canadenses reaparecerem em 1944, desta vez na Normandia, muitos veteranos alemães da Itália alertaram seus camaradas mais jovens. Estes não são britânicos, estes são canadenses. Tratem-nos com cuidado. Sua reputação não era mais discreta, estava consolidada. As praias da Normandia marcaram o início, mas foi o que se seguiu que instilou medo nos alemães que enfrentaram os canadenses no verão de 1944. Inicialmente, eles desdenharam dos desembarques com indiferença. No entanto, temiam os eventos que se desenrolariam posteriormente. A região de Bocage, caracterizada por suas antigas sebes, caminhos escondidos e curvas fechadas, provou ser um terreno defensivo ideal para a Wehrmacht. Durante semanas, eles conseguiram repelir os avanços britânicos e deter os americanos. Mas quando os canadenses entraram na luta, os alemães começaram a se referir a eles com o mesmo respeito geralmente reservado às divisões mais aguerridas da Guarda Revolucionária Soviética. O aeródromo de Karpiket foi palco de seu primeiro grande confronto. A divisão SS Hitlerjugend, uma unidade composta por soldados jovens, porém fanáticos, acreditava que rapidamente derrotaria os canadenses devido ao seu treinamento rigoroso e ideologia inflexível. Contudo, à medida que as horas passavam e as baixas aumentavam, a SS percebeu que estava enfrentando algo sem precedentes. As forças canadenses avançaram implacavelmente sob fogo intenso, parando momentaneamente apenas para reagrupar e prosseguir. A sincronização da artilharia deixou os alemães inquietos, pois parecia assustadoramente precisa. Sempre que a SS tentava mobilizar um contra-ataque, os morteiros e canhões de campanha canadenses desarticulavam a formação antes que ela pudesse se consolidar completamente. Um oficial alemão, em um relatório capturado, expressou sua frustração amargamente. Eles parecem localizar nossas posições instantaneamente. A combinação de blindados, infantaria e fogo de apoio dos canadenses não era refinada, mas provou ser eficaz. Os relatos alemães retratam um adversário que lutava como um martelo implacável, pesado, deliberado e esmagador. Ao contrário dos britânicos, que frequentemente paravam para consolidar suas posições, ou dos americanos, que avançavam sem hesitar para reconsiderar a estratégia, os canadenses equilibravam cautela e agressividade de uma maneira que a Wehrmacht achou particularmente difícil de neutralizar. A batalha por Caen reforçou ainda mais essa percepção. As forças canadenses foram rotuladas como implacáveis pelos defensores alemães, numa comparação com processos geológicos avançando ligeiramente, sendo repelidas e retornando no dia seguinte com resiliência inabalável. Ao contrário de outras unidades aliadas, os canadenses não recuavam no sentido convencional quando confrontados com fogo pesado. Em vez disso, recuavam o suficiente para evitar a destruição completa. Em seguida, entrincheiravam-se, reorganizavam-se e retomavam a ofensiva assim que o bombardeio de artilharia abrisse caminho. Um veterano da SS comentou, admirado com a tenacidade dos canadenses, afirmando que lutavam como se já tivessem pago o preço e o aceitado. Havia algo perturbador em sua determinação inflexível. Atiradores de elite alemães observaram que a infantaria canadense se movia pelas sebes com a postura atenta de caçadores experientes, não de meros recrutas. Os atiradores de elite canadenses, muitos dos quais haviam crescido caçando na vasta região selvagem do Canadá, demonstraram excepcional precisão com seus rifles Linfield número 4. As patrulhas alemãs aprenderam rapidamente a evitar se expor em cristas de montanhas ou caminhos desprotegidos, pois os atiradores de elite canadenses puniam severamente tais falhas. Em Falaise, essa lição tornou-se crucial. Cercados em um bolsão cada vez menor, inúmeros soldados alemães tentavam freneticamente escapar do aperto aliado. Os canadenses formavam uma das extremidades norte dessa armadilha. Comandantes alemães escreveram posteriormente que o fogo disciplinado dos canadenses, suas posições estratégicas e a resiliência sob intensa pressão tornaram a fuga praticamente impossível. Unificados em suas ações, tanques, unidades antitanque, infantaria, atiradores de elite e artilharia canadenses, cada um desempenhou um papel que deixou as forças alemãs em retirada perplexas. Aqueles que emergiram do bolsão de Falaise carregaram essa lembrança consigo. Não sentiam animosidade, mas uma constatação sóbria. Na confusão, na fumaça e no desespero de sua retirada, os alemães testemunharam em primeira mão do que os canadenses eram capazes, tanto na frente ofensiva quanto na defensiva. A Normandia marcou o ponto em que a reputação dos canadenses passou de anedótica a inegável. Das unidades Panzer da SS aos remanescentes derrotados das divisões de infantaria, todos compreendiam isso.
Os canadenses eram soldados que mereciam respeito, evitados sempre que possível e enfrentados apenas com força excessiva. Se a Normandia ensinou os alemães a respeitar os canadenses, o estuário do Escalda instilou neles o medo. O Escalda não era um campo de batalha cobiçado por nenhum exército. Era uma paisagem de planícies de maré, campos alagados, diques, lama e ventos gélidos e cortantes, onde as táticas convencionais eram inúteis. Tanques ficavam presos, a artilharia afundava, ninhos de metralhadoras se transformavam em ilhas isoladas em meio ao mar de lama movediça. Os comandantes alemães consideravam o próprio terreno seu maior aliado, convencidos de que quem tentasse atravessá-lo pereceria, morreria de fome ou se renderia. Mas então os canadenses apareceram. Os alemães acreditavam que as ruínas de Ortona eram o ápice da miséria. Enganaram-se. O rio Escalda transformou o avanço canadense em algo primordial, quase mítico. Batalhões caminhavam penosamente pela lama até a cintura, que engolfava botas e equipamentos. A chuva transformava as trincheiras em canais marrons. Cada ação era árdua, exaustiva e visível para os artilheiros alemães posicionados em diques e terrenos mais elevados. No entanto, não era a paisagem que intrigava os alemães. Era a resiliência dos canadenses. Soldados da Wehrmacht, observando com binóculos, notaram que os canadenses navegavam pelos campos de batalha alagados como se a lama fosse deles. Carregavam rifles na cabeça, pilotavam jangadas improvisadas com provisões e arrastavam canhões antitanque sobre o terreno encharcado usando cordas amarradas à cintura. Qualquer outra força aliada teria recuado para se reagrupar. Os canadenses simplesmente avançavam. Um oficial alemão na Ilha Valierand escreveu mais tarde: "Não consigo entender como encontraram a força para continuar." Cada movimento era uma agonia. Os soldados canadenses suportavam a dureza do ambiente como parte integrante de sua missão. Eles se agarravam a diques, rastejavam por entre os juncos, avançavam em grupos compactos durante a maré baixa em águas abertas e atacavam de ângulos inesperados que os alemães não haviam previsto. Os engenheiros canadenses realizaram feitos extraordinários, construindo pontes flutuantes, reparando diques e criando soluções improvisadas que deixaram os alemães perplexos. O que mais intrigava os defensores alemães era a calma dos canadenses. Mesmo molhados, com frio, exaustos e cobertos de lama, eles executavam os ataques com precisão. Observadores de artilharia, posicionados em pontos de vantagem precários, coordenavam o fogo com precisão letal. Atiradores de elite utilizavam tufos de grama, poças e juncos como camuflagem, abatendo oficiais e operadores de rádio alemães. As tropas alemãs descreveram os canadenses como sombras emergindo da água, uma imagem sinistra que ecoou em inúmeros depoimentos do pós-guerra. A derrota no Escalda provou ser tanto psicológica quanto tática. Inicialmente, as unidades alemãs, resilientes, começaram a demonstrar desconforto. Suas defesas eram robustas, mas sua determinação vacilou ao reconhecerem a prontidão dos canadenses em suportar maiores dificuldades e avançar mais fundo no atoleiro do que qualquer adversário ocidental anterior. Quando as últimas fortalezas alemãs em Valcorin sucumbiram, os paraquedistas alemães capturados mostraram genuína perplexidade. Eles presumiam que o terreno desgastaria os canadenses antes que qualquer fuzil ou metralhadora MG-42 pudesse fazê-lo, mas os canadenses realizaram o que os alemães consideravam impossível. No inverno de 1944, a Wehrmacht cunhou um novo termo para as tropas canadenses, de Schlammkrieger, os guerreiros da lama. Não era um insulto, era uma advertência. Muito antes do fim da guerra, os alemães já haviam começado a reconhecer, em privado, sua relutante admiração pelas forças canadenses. Essas não eram declarações públicas destinadas a elevar o moral ou manipular a propaganda. As avaliações eram privadas, destinadas a oficiais de alta patente e incluíam relatórios de inteligência de campo, anotações em diários e análises pós-ação. Nesses círculos confidenciais, onde a verdade se sobrepunha à ideologia, uma imagem peculiar emergiu. Os analistas alemães reconheciam consistentemente a disciplina dos canadenses. Em contraste com muitas formações aliadas que exibiam uma variabilidade significativa em qualidade, a maioria dos batalhões canadenses apresentava uma unidade consistente e profissional, que lembrava certas unidades de elite da Wehrmacht. Raramente se desintegravam sob pressão, mantinham a ordem em meio à desordem e se recuperavam rapidamente do choque, uma adaptabilidade que os estrategistas alemães admiravam mais do que qualquer outra característica no campo de batalha. No entanto, os alemães observaram algo mais desconcertante: a excepcional pontaria dos canadenses. Ao longo das campanhas na Itália e no noroeste da Europa, os comandantes alemães frequentemente comentavam sobre a precisão incomum dos fuzis e metralhadoras Bren canadenses. Após as avaliações pós-ação,
observou-se que o fogo de armas leves canadenses parecia mais intenso do que o número real de tropas. Isso não foi um descuido, mas sim resultado da vasta experiência de muitos soldados canadenses com caça e tiro recreativo. A precisão na mira era um hábito desenvolvido na infância e não uma habilidade aprendida em uma base de treinamento. Os relatos sobre os atiradores de elite canadenses eram particularmente preocupantes para os alemães, com aqueles provenientes de províncias rurais e comunidades indígenas alcançando um status quase lendário. Líderes de patrulha alemães ao longo da costa do Adriático chegaram a escrever que expor um capacete por mais de 3 segundos poderia levar à sua perda. Na Normandia, as equipes de morteiro alemãs aprenderam a trocar de posição frequentemente devido à extraordinária precisão dos atiradores de elite canadenses através das trincheiras. Um jovem oficial da SS relatou em um depoimento que avançava cautelosamente ao longo de uma cerca viva quando viu seu operador de rádio cair repentinamente. O tiro havia sido disparado de uma distância tão grande que ninguém ouviu o som. Os canadenses eram onipresentes, porém esquivos para os alemães, um mistério que estes chamavam de barreira silenciosa. Os alemães estavam intrigados com a perfeita sincronização do apoio de fogo canadense, particularmente de sua artilharia, que recebia muitos elogios por sua disciplina, implacabilidade e precisão matemática. Essa admiração provinha do fato de as unidades canadenses ensaiarem meticulosamente seus planos de fogo. Elas sincronizavam seus relógios com precisão e calculavam o vento, o terreno e o movimento inimigo com um nível de exatidão geralmente associado à pontaria alemã. Um coronel alemão capturado admitiu que a artilharia canadense se movia como uma sombra que avança, sempre precedendo a infantaria. Ele acrescentou que isso tornava extremamente difícil detê-los, pois a ofensiva canadense nunca ultrapassava sua própria linha de defesa. O que realmente impressionou os observadores alemães, no entanto, foi algo menos tangível. Os soldados canadenses demonstraram um profissionalismo silencioso que incomodou a Wehrmacht. Eles não emitiam gritos de guerra. Os canadenses não agiam por impulso, seus líderes raramente demonstravam uma liderança ostentosa. Os canadenses se moviam metodicamente, como trabalhadores experientes lidando com uma tarefa complexa. Eram firmes, resolutos e destemidos diante da adversidade. Um oficial alemão de alta patente, capturado perto de Groningen, os descreveu sucintamente. Não são soldados barulhentos, são soldados eficazes. Conforme a guerra progredia e as divisões canadenses subjugavam as defesas alemãs em diversos terrenos, desde cidades montanhosas até deltas pantanosos de rios, o tom da inteligência alemã mudou da arrogância para uma genuína apreensão. Os canadenses haviam se tornado uma das poucas forças aliadas que os alemães consistentemente respeitavam e muitas vezes temiam. Quando a guerra terminou e os oficiais alemães sobreviventes foram interrogados pela inteligência aliada, falaram com mais franqueza do que nunca. Com a queda do Reich, a SS desacreditada e a Wehrmacht severamente enfraquecida, não havia mais necessidade de sustentar mentiras ou reforçar alegações de invulnerabilidade. Os elogios às tropas canadenses não eram bajulação, eram diretos, por vezes relutantes, mas inegavelmente sinceros. Os oficiais alemães usavam consistentemente 3 palavras para descrever os canadenses: tenazes, metódicos e implacáveis. O primeiro termo significava que a infantaria canadense raramente abandonava uma ofensiva depois de iniciada. Mesmo sob fogo pesado, persistiam com uma obstinação que lembrava as divisões de montanha mais resilientes da Alemanha. Uma vez que as tropas canadenses estabeleciam uma posição, desalojá-las exigia um esforço considerável. Lutavam como se a rendição lhes fosse desconhecida. O segundo termo, metódicos, indicava que os canadenses abordavam o combate de forma sistemática. Suas ofensivas eram meticulosamente planejadas, seus movimentos estrategicamente elaborados e seus sistemas de comunicação otimizados. Com a precisão de uma equipe de demonstração, eles empregavam fogo e manobras com eficácia, mantendo-se adaptáveis para aproveitar oportunidades repentinas. Os comandantes de campo alemães admiravam os canadenses por sua combinação única de disciplina e iniciativa. A avaliação foi conclusiva. Os soldados alemães prezavam a precisão acima de tudo e os canadenses a ofereciam em abundância. Seus tiros de fuzil, bombardeios de artilharia e ataques de franco-atiradores eram consistentemente letais. Seus engenheiros se destacavam sob condições estressantes. Sua logística permanecia robusta mesmo em terrenos desafiadores. Na terminologia calculista da Wehrmacht, precisão era sinônimo de letalidade e os canadenses a possuíam em grande medida. No entanto, além dessas 3 qualidades, os alemães também apreciavam os canadenses por qualidades mais difíceis de quantificar.
As unidades canadenses não possuíam lendas pré-guerra como os Gurkhas ou a Legião Estrangeira Francesa. Não carregavam o fervor ideológico da SS. Não tinham a colossal infraestrutura industrial dos americanos. Os britânicos não possuíam uma aristocracia militar secular como outras nações. Seu poder não derivava de propaganda, tecnologia ou superioridade numérica esmagadora. Em vez disso, estava enraizado em sua identidade. Muitos alemães observaram que os soldados canadenses pareciam notavelmente adaptáveis à adversidade, fosse lama, frio, fome ou fadiga. Eles perseveravam com uma tenacidade silenciosa que as forças alemãs consideravam surpreendentemente distinta das tropas aliadas ocidentais. Alguns atribuíam isso ao terreno acidentado do Canadá. Outros apontavam para a sagacidade dos canadenses, mesmo em meio ao perigo. Era uma sagacidade sombria, afiada e estranhamente reconfortante. Alguns levantaram a hipótese de que os canadenses lutavam não por conquista ou vingança, mas porque acreditavam ser justo. Talvez essa convicção os tornasse mais difíceis de intimidar. Nos últimos meses da guerra, enquanto o moral alemão despencava e as deserções aumentavam, os canadenses permaneceram firmes e implacáveis. Eles libertaram cidades com cautela e ordem, demonstraram bondade para com os prisioneiros e resistiram à tentação da indulgência excessiva ou da animosidade. Esse contraste foi algo que muitos alemães recordaram por anos após o fim dos combates. Um veterano alemão expressou isso décadas depois: se eu tivesse que encontrar algum soldado aliado novamente, preferiria que não fosse um canadense. Eles eram os mais justos e formidáveis. Com essa avaliação final, a narrativa se torna clara. Os alemães não temiam o Canadá como nação, temiam o caráter dos homens que lutavam sob sua bandeira. Nas ruínas de Ortona, nos campos da Normandia e nas águas gélidas do Escalda, os canadenses conquistaram respeito através das dificuldades, demonstrando tenacidade, disciplina, precisão e uma determinação inabalável que até mesmo a Wehrmacht reconheceu. Quando a guerra terminou e o mundo fez a contagem de seus heróis, os alemães reconheceram uma verdade acima de todas as outras. Os canadenses não eram apenas soldados habilidosos, estavam entre os melhores que já enfrentaram.